Então, galera, vamos fazer um negócio aqui agora, que é o seguinte: como vocês tudo tem GitHub já criado, a gente podia fazer uns repositórios para vocês, e aí em vez de a gente ficar só copiando o meu código aqui, a gente vai cada um criar o seu próprio código. Beleza. E aí eu posso pegar pelo repositório de vocês, puxar o código pro meu aqui e ir fazendo testes, entendeu? Então vamos fazer um repositório para cada um aí, a gente cria o projetinho do zero de novo, vamos fazer todo o processo para ficar fixo na cabeça de vocês aí. Vamos fazer desde a parte do ng create lá, criar de novo, mas agora a gente já tá com tudo instalado, então a gente não precisa mais ficar instalando todas as coisas, né? Vamos lá abrir a página do Git. Tá na agulha aqui já. Pode pôr qualquer nome de repositório aí, a gente vai mandar, cada um vai ter seu código aqui. Isso aqui é bom porque você já vai deixar no seu Git, então querendo ou não, você já começa a ter um histórico de código, entendeu? Só criar o repositório aí, faz a mesma coisa que a gente já fez pros outros, clona esse repositório pro seu computador, só cria uma pasta lá pra gente fazer específico já pra isso aí. Aí vocês acessam a pasta, ela vai ter um readme só lá dentro, aí vamos criar o projetinho Angular. Se você digitar ng-help, aí ele vai te mostrar as opções. Ó lá, lembra que ele pede ali, ó, adicionar rota, sim, escolher lá SCSS. A gente tem formas de subir isso aqui pro Angular também, pro Git, criar primeiro o projeto na nossa máquina, e daí quando sobe pro Git ele vai estar na mesma pasta. Aqui a gente fez uma coisa que ele ficou em duas pastas diferentes, ó. Então quando tu olhar aqui, nosso projeto ficou dentro de uma pasta, ó. Eu acho que é melhor você só vir aqui na pasta do projeto e jogar pra fora. Deixa na pasta do curso lá. Vamos puxar esse projeto aqui já pro Git. Se digitar lá Git status, ele vai te dar aqui, ó, as mudanças que foram feitas. Esse untracked quer dizer que ainda não está sendo listado lá para ser enviado, né? Se você vir aqui na esquerda, aqui no Source Control, você vai ver que está aqui, ó, as alterações, que é tudo que a gente criou. Ele não vai ser enviado se eu mandar direto, então tem que dar um git add. Aqui ele fala, use git add espaço ponto, que aí ele adiciona tudo que você fez. Se olhar aqui na esquerda, ó, mudou para staged changes em vez de changes, tá vendo? Ele foi para cima. Quer dizer que agora, se você dar um git status, ó, tá tudo verdinho aqui, aí que tá falando as mudanças que você fez que vão ser comitadas, beleza? Aí você tem que digitar o nome do commit. Commit, no caso, é esse pacote de código que você tem aqui, que você altera e que você está enviando. Você dá um nome lá porque você tá para esse commit, e aí você vai usar git push origin head. Aí se você der um git status, ele vai falar, ó, você tá na branch main e a sua branch tá up to date. O git commit é menos M? É menos M, exatamente. Você vai usar git commit menos M, e daí você tem que usar aspas na mensagem, que é M, menos M, é a mensagem que vai ter no commit. Basicamente o git status ele vai mostra o status, né, praticamente da branch que você está trabalhando. Git add vai adicionar todas as alterações. Git commit você vai usar para commitar, na verdade, é para você meio que você empacota. E aqui o git push ele vai fazer o comando de via o que foi commitado para o git. Aí agora, se o seu git push aparecer uma tela aí, é porque você tem que logar para você poder enviar. Então faz o login aí no seu git. Aquele commit, quando você fizer, se você for lá no git, ele tá falando aqui, ó, first commit, tá vendo? É aquele commit que a gente fez, tá aqui. A mensagem que você colocou lá, ele aparece aqui para você saber qual que é o commit que você fez. Então normalmente essa "-m" aí você coloca a alteração que você fez, né, nesse commit que você tá fazendo. Sei lá, você fez corrigir um bug do vídeo. Você pode colocar essa mensagem como a bug fix. Então você põe para quando você olhar aqui, você meio que entender o que tinha nesse código que você enviou aqui. Fechou? Todo mundo se encontrou aí, ó. Parabéns, vocês fizeram o primeiro push. O Angular, ele cria uma estrutura de pastas aqui, padrão, né? Então ele tem alguns arquivos aqui, o package, por exemplo, que ele vai falar as versões. Tem alguns, esses scripts aqui são o que a gente tá usando lá, ó. ngserve, tá vendo? ngbuild, tá? Aqui ele tem algumas formas de utilizar. Tem versão aqui que a gente pode utilizar também, algumas dependências que ele tá utilizando. Por exemplo, aqui ele tá utilizando algumas dependências do Forms, que vai ser usado na parte web lá, principalmente no controle do HTML, essas coisas. Tem o RxJS, tem várias libraries que ele tá utilizando aqui. Essas livrarias aqui ele tá utilizando, que é o código lá que a gente falou de um framework, que é um pacote de vários códigos que a gente vai reutilizar, várias libraries. Aí aqui ele vai ter o readme, que a gente já é só um readme mesmo. Ele tem algumas configurações, tsconfig aqui embaixo, você vai achar os porquês depois em cada ponto que você for fazer. Às vezes se você quer criar alguma coisa, você vai mexer com a parte de testes, ou você quer importar algum
alguma dependência diferente, você vai acabar trabalhando aqui. Mas tem formas de você importar que são um pouco mais interessantes, que você vai acabar usando o npm install de novo. O Node acaba reescrevendo essas partes aqui para você onde você precisa normalmente. Basicamente, tudo que você tá aqui para baixo, ó, pouca coisa você vai mexer, tá? Tá bom. Você vai começar a mexer nisso aqui só quando você tiver algo bem específico. Então, quando a gente chegar em algo mais específico aqui, a gente começa a trabalhar essa parte do Karma aqui, teste automatizado e tal. A gente não vai fazer isso por enquanto, mas mais pra frente, quando tiver o código com dados, que a gente tiver dados mais sérios para trabalhar, que a gente precisa ter certeza que os dados estão batendo, a gente vai começar a mexer no teste. Aí a pasta source é a pasta do nosso aplicativo. Então você vai ver que tem um testes aqui, um style.css. Esses styles aqui, você pode considerar que ele é global. Então tudo que você colocar aqui, ele vai funcionar para o projeto inteiro. Tudo que você colocar aqui dentro do app, ele vai ser considerado só para o app aqui, entendeu? Então nossos componentes tem lá o HTML, o CSS e um TypeScript. E aí o CSS vai ser para aquele componente. Caso você jogue aqui, você pode reutilizar as classes que você tiver aqui, por exemplo, para qualquer lugar, entendeu? Por isso que tem essa estrutura de baixo aqui, é a estrutura básica normal de um site, como a gente fez lá no começo, que é o HTML, TypeScript e um CSS. Tem bastante coisa pra ver, hein, galera? não se assustem que a gente vai passo a passo, tá? Tá, aí aqui a gente vai ter assets, a gente vai usar pra colocar imagens, fontes, essas coisas assim que a gente precisa usar de arquivos externos, né, que a gente vai acessar. E o app, que daí é o nosso aplicativo. Então aqui ele criou já automaticamente um componente, né, que é o nosso app, que é o nosso primeiro componente. Então ele já tem um componente padrão aqui que vai fazer abrir. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Qual que é a diferença desse index.html que tá fora da pasta de app para o HTML que tá dentro da pasta dele? Qual que é a alteração? Tipo assim, se eu mexer nesse aí, o que vai fazer? Se eu mexer no de dentro, o que vai fazer? Os servidores, eles têm uma parada de reconhecimento de primeira página. Então quando você cria uma página que seria sua página inicial, normalmente você vai usar o nome index, tá? Então isso aqui normalmente é a primeira página a ser reconhecida pelo navegador lá, pelo servidor que vai rodar. De várias formas você vai sempre ter um index, tá? Então quando você inicializar, ele vai abrir esse index, ele vai rodar o HTML básico aqui, bem simples, o HTML, não tem nada. E aí dentro desse app root aqui é que tá o nosso componente, ó, tá vendo? Você lembra que a gente tinha falado desse seletor? Então quando a gente cria um componente, a gente tem um seletor, ó. Basicamente, esse componente, ele tá declarado aqui dentro. E aqui dentro ele tá chamando aquele componente, tá vendo? Exatamente. Então a primeira página que ele vai, o primeiro componente que ele vai rodar vai ser esse aqui. Aí que eu falei pra vocês, vamos arrancar fora essas coisas aqui, vai. Vamos tirar esse CSS daqui, vamos deixar só o HTML. Aí aqui tem uma coisa que a gente vai fazer agora, que vai ser esse router outlet aqui, tá? Basicamente, quando a gente terminar de limpar aqui, a gente vai começar a criar componentes. Eu quero largar os componentes na mão de vocês aí, cada um vai desenhar um componente separado e vamos desenvolver tudo junto. E vamos criar uma branch daí do Git, vamos mandar isso aqui para uma branch nova, que a partir de agora a gente vai ter uma branch que vai ser a nossa principal, e a gente vai começar a usar uma branch secundária pra gente ir navegando pelo lado, que nem eu mostrei lá, que no final a gente vai juntar as branches, vai voltar as versões e vai começar a entender como funciona o commit. Fechou. João, tu quer uma ajuda aí? Eu não sei mais o que eu faço. Se eu conseguir só clicar no Twitter aqui pra ele abrir o meu. Boa! Ali, ó, já começou. Cara, boa, inspecionar e fazer as bagunças vai ser o que vai fazer você descobrir, tá ligado? Passar por coisas diferentes e começar a entender o código. Ó, aqui a gente tem uma coisa que a gente tava falando sobre HTML, CSS, JavaScript, né? Então, basicamente, a gente tem os arquivos que a gente separa pra gente ter o código limpo. Então, uma parte é HTML, uma parte é CSS e a outra parte é o JavaScript. Aqui no nosso caso, TypeScript, né? Então, o que a gente tá fazendo aqui é limpar o nosso HTML. Se você for lá e rodar o seu código, ele tá cheio de sujeira, tá tudo um monte de coisa. Então a primeira coisa que você vai fazer é copiar, tirar fora todo o style, que é o CSS, que é essa parte de cima aqui. Isso aqui é tudo CSS, tá vendo? Tá dentro da tag style. Se você for rodar agora o código, ele vai estar igualzinho a sua página, porque ele vai estar reconhecendo CSS de lá. Você só tem que buildar, tem que dar um ng build lá. ng serve, desculpa. Mano, a gente tá refazendo basicamente o que eu fiz na última aula falando pra vocês, tá? Lá eu tava só falando, aqui a gente tá fazendo. A gente vai agora criar uma branch nova pra gente começar a trabalhar numa outra branch, pra gente aproveitar a aula que a gente tá brincando de git push aí, vamos aproveitar a aula pra pegar o checkout e criar branch nova, tá? Se você clicar aqui, ó, na lateral aqui, ó, ele tem um botãozinho pra abrir outro prompt de comando, o split terminal, tá vendo? Você pode ir splitando
adicionando ele várias vezes aqui, se quiser. Você pode clicar aqui no mais, ó, ele adiciona outro na lista. Então você pode vir aqui e escolher outro, tá vendo? Que nem aqui, ó, eu tô rodando o meu Node, tá rodando o meu projeto Angular nesse terminal aqui. Eu coloco outro aqui pra eu poder continuar usando enquanto esse aqui tá rodando, tá vendo? E eu gosto de usar ele de lado assim, porque daí eu consigo ver. Vamos fazer o seguinte, vocês lembram do desenhozinho da Lula, né? Construir o chapéu de um lado e o óculos do outro. Então a gente vai criar uma branch nova. Eu coloquei aqui alguns comandos para vocês verem, ó. Pra gente trocar da branch que a gente tá agora para uma outra branch, a gente faz um checkout, beleza? Então se eu vim aqui tentar fazer um git checkout nova branch, por exemplo, ele vai me dar erro porque ele não encontrou. Então eu vou ter que criar essa nova branch, checkout -b e o nome da branch. Então criem aí vocês também. Vamos colocar aqui como first branch mesmo, só pra gente saber o que a gente tá usando. Então beleza, você criou a branch nova lá, ó, na barra aqui embaixo ele mostra o nome da branch que está trabalhando. E se você der um git status, aqui no começo, a primeira coisa que ele fala, ó, git status ou branch first branch, quer dizer que eu tô nessa branch aqui. Então basicamente esse comando aqui cria uma branch nova. Então quando vocês criarem nova branch aí, digita git branch, ele vai te mostrar as branches que você tá na first e tem a main. Então beleza galera, vamos puxar isso aqui também. Então lá, vamos lá, git add ponto, git commit. Quando você for dar um git push, ele vai dar um erro. Agora você vai ter que falar que você vai ter que enviar ele para origin head. Como essa branch a gente criou aqui no nosso computador ainda não tá lá no git e tal, então a gente tem que fazer o primeiro push dela lá pra ela validar. Você já tá no git aí? Então vai lá e vê como que, ó, a sua branch aqui, ó. Vai ter as duas aqui separadas. Aqui ele tem o compare e create pull request. Já vou ensinar vocês o que é isso aqui também. Pull request é você fazer uma requisição para misturar os dois códigos. Então se você clicar aqui em pull request, ó, ele tá falando que é possível fazer o merge. Merge é misturar. Então é possível fazer o merge da branch first branch, que é essa nova que a gente criou, para aquela branch main. Aqui embaixo, se você descer, você vai ver, ó, 3 arquivos foram alterados. Adições e deletações. Então basicamente aqui ele mostra, ó, que tá vermelho aqui foi o que foi removido do código lá, ó. O que tá verde aqui, ou ele foi adicionado, ou se você mudou de posição, então ele vai remover daqui e colocar aqui embaixo. Então aqui vai ficar vermelho, aqui vai ficar verde. Aí se a gente quiser misturar as duas branches, a gente pode vir aqui, criar um pull request, e aí com esse pull request aqui, ó, ele vai validar, vai ver se tem algum conflito, se ele pode simplesmente misturar as duas, ou se vai dar algum conflito que ele não consegue resolver, aí você tem que puxar pro seu computador, resolver, depois você manda o código. Aí você clica aqui em merge pull request, ó. Eu vou fazer o merge no meu aqui, tá? Então basicamente, ó, ele foi lá, pegou aquela branch que a gente criou, todas as alterações dela e jogou pra branch main. Agora se eu for lá no meu código inicial, a minha branch main recebeu as alterações daquela nova branch. Então se eu vim naquele arquivo, olha lá, ó, tá atualizado. Então aquilo que eu falei de trabalhar em diferentes branches é para isso, para você poder fazer todas as alterações. Depois você vai lá e cria um pull request. Tem uns lugares que chamam de merge request. Basicamente é uma requisição de misturar os dois códigos. O Git faz o tratamento que ele consegue aqui, praticamente se você estiver fazendo tudo em ordem, bonitinho, ele vai fazer todos os merges para você. Ele vai misturar os códigos sem você não vai nem se incomodar. Mas se você fizer alguma cagada, você vai ter que vir aqui, puxar pro seu computador, fazer os testes, fazer a mistura meio que validar para que o Git consiga fazer o merge. Aí você manda pro Git e faz o merge. Beleza? Confuso? Tá, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês agora como que funciona a parte de rota do Angular. Basicamente para que a gente possa começar a navegar na aplicação. E aí daqui da parte de rotas, vocês podem pegar aquela corridinha que a gente fez lá, criar um componente para ela, começar a desenvolver o componente aqui nessa aplicação para a gente poder mandar pro Git, tá? Então assim, aqui a gente tem um router outlet. Então isso aqui, cara, é bem simples, mas se você não visualizar, talvez você vai achar um pouco complicado, vai se perder um pouco, mas assim, é bem simples essa questão, então presta atenção. Assim como aqui no HTML a gente chama o componente, a gente pode abrir o componente na página inteira. Então quando esse componente aqui, ele tá utilizando a página inteira, jogando esse app component, beleza? Dentro desse app component, ele tem um componente aqui chamado router outlet. Router outlet é aonde você vai colocar todas as páginas que você for abrir, que tenham rotas. Por exemplo, assim, a gente vai estar com o nosso aplicativo aqui, e aqui é a nossa página principal. Então, nossa URL, por exemplo, limpa. A gente pode vir aqui e colocar a corrida, ó. E agora,
a gente vai criar uma página interna aqui, que quando o usuário acessar /corrida, ele tenha o componente de corrida aqui dentro, tá? Então, essa rota, ela é basicamente controlada por esse routing módulo. Então, ele é um módulo de rotas, tá? Aqui você vai ver que tem as rotas, tá declarado aqui como uma array vazia, uma lista vazia. Tudo que tá aqui vai aparecer dentro desse router outlet. Então, eu vou fazer aqui, ó, primeiro, eu vou criar um componente novo, criar lá uma nova pasta, componentes, eu vou criar um componente, eu vou começar fazendo naquela base da corrida, então eu vou criar uma pista, tá? Então criei lá uma pista component.html, eu vou precisar de uma pista component.css e eu vou precisar de uma pista component.typescript. Copiar e colar, já que é um componente, eu vou copiar a estrutura desse componente aqui para cá. Aí, ó, declarando que é um componente, como que vai ser o seletor dele, eu vou chamar ele de appPista e é uma classe chamada pista component. Então aqui a gente já declarou o nosso componente pista. Vamos só colocar um HTML básico aqui, que vai ser uma div. Agora, tem um detalhezinho aqui, que é você precisa chamar esse componente, declarar ele como uma rota, tá? Aqui, ó, eu vou adicionar patch. Eu adicionei uma rota nova chamada corrida e ela vai utilizar o componente pista component, tá? A gente adicionou uma rota para ele. Então, quando você digitar /corrida lá, o que ele vai mostrar é esse pista component dentro desse router outlet, beleza? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. /corrida. Olha lá, ó. Então, assim, esse meu componente que eu declarei aqui, que é o HTML, a gente pode fazer um componente de calculadora. A gente pode fazer um componente que é o jogo da velha. Então a gente pode criar vários componentes. A partir de agora, a nossa brincadeira vai ser componentes, entendeu? E com vários componentes reunidos numa página, tu faz um aplicativo. Imagina aqui, ó, o YouTube, beleza? Vamos dividir ele em componentes. Vamos separar aqui, ó. Imagina que aqui é um componente chamado menu lateral, por exemplo. Então aqui a gente tem um componente que vão ser declarados todos os itens do menu, beleza? Tu vai ter um outro componente aqui em cima, ó, que vai ser a sua barra de tarefas, sua barra de menu aqui em cima também. Aí tu já coloca mais um componente de busca aqui, ó. Tá vendo quantos componentes que a gente tá falando? Quando você clica aqui, ó, no menu, aqui também, ó. Isso aqui é um componente. Então tudo que a gente vai fazer é basicamente desenhar vários componentes e depois começar a apresentar ele em tela. Componente de vídeo. Componente de vídeo tem lá o link que vai ter, daí tem uma imagem aqui que vai exibir a tela inicial dele, vai exibir um ícone, vai ter um nome, vai ter umas informações embaixo aqui, entendeu? A gente vai desenhar todos esses componentes no HTML, CSS, TypeScript, criar os eventos de clique, colocar o URL que aquele vídeo vai usar para tocar. Então daqui para frente a gente vai começar a criar vários e vários componentes. Cada um de nós aí vai começar a brincar com um componente diferente. A gente vai fazer componentes juntos também. Vamos pegar aqui o Angular Material que eu tinha falado. A gente vai pegar alguns componentes daqui do Angular Material, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Os botões que já vêm prontos, ó. A gente pode reutilizar esses componentes aqui. Mais pra frente a gente vai reutilizar. Eles têm aqui, ó, como que chama ele, ó, match button, tá vendo? Cada uma dessas chamadas que a gente coloca aqui, essas tags, é um componente praticamente que a gente tá chamando. Pode ser que a gente criou o componente, pode ser que ele seja um componente HTML que já existe aí, básico, por exemplo, um div, o H1, ou pode ser um componente do Angular, ou um componente de alguma library que você está utilizando para te ajudar, entendeu? Então, ó, você vai ter que importar. Você tem os seletores aqui, ó, como que você usa cada um dos componentes. Ele tem aqui falando quais são os inputs que você pode usar, que são aqueles negócios que eu falei que você colocar um dado dentro de um componente. Aqui ele fala quais são os inputs que você tem aqui, tá vendo? Você lembra que eu falei do npm e do package JSON aqui? Então, se eu quiser adicionar o Angular Material, eu posso usar esse comando aqui, ó, e ele vai instalar sozinho. A gente pode utilizar aqui, não tem problema. Faz lá, ó, adiciona aí o Angular Material, que daí a gente já pode deixar ele aí, a gente pode usar algumas coisas dele. Aí aqui, ó, lembra que aqui ele fala, ó, se você vir aqui na API, ó, ele vai te falar qual que é o import que você tem que fazer. Então, você vai importar aqui, você vai colocar aqui o módulo que você vai utilizar e a URL aqui em cima, da onde você vai importar. Aí isso aqui faz com que todo mundo que estiver utilizando esse módulo consiga acessar esse material. Então esses imports aqui em cima trazem essas livrarias aqui para esse arquivo que está trabalhando. E agora a gente pode ir lá e utilizar o mesmo que eles estão fazendo. Vou pegar aqui, ó, copiar esse código, copiar essa section aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Vou jogar no meu app component aqui, tá? Deixa eu ver se tem CSS. Tem. Então vou copiar esse CSS também. Já jogo aqui. Salvar. Ih, não tá rodando aqui. Tá buildando. Buildou. Beleza. Cadê a nossa HTML? Salvar. Ó. Apareceu aqui em cima. Deixa eu jogar isso aqui pra baixo.
Olha lá, esses botõezinhos estão lá, ó. Mas ó, você viu, a gente tá utilizando aqui, ó, uma tag chamada Match Button, basicamente, ó, Color Primary. Então ele tem uma cor primária, que daí ele já reconhece essa cor aqui, ó. Todas essas declarações aqui, como utilizar isso aqui, cara, tá aqui no Angular Material, na página aqui, você tem vários exemplos. Então é basicamente isso aí. Aqui é bem focado, bem voltado pro Angular, tá? E muita empresa gosta que você mexa com Bootstrap, cara. Bootstrap é basicamente uma library também, só que ela é uma library bem aberta que muita gente usa e ela é open source, se eu não me engano. Ela tem as mesmas ideias do Angular Material. Tem várias coisas, por exemplo, uma coisa que você normalmente acaba usando esses tipos de livrarias é aquele date picker, que é o seletor de data. Esses tipos de gráficos assim, ó, você pode fazer na mão, tá? Você pode ir lá e fazer um CSS, um HTML e gerar isso aqui, mas vai te dar muito trabalho, muito trabalho. Então, se você está trabalhando por conta, se está fazendo um negócio para você, se divirta. Agora, se você está trabalhando com uma empresa e ela precisa entregar, tem prazo e tudo, aí você não consegue ir lá e fazer todas essas coisas. Você tem que vir aqui e aprender, entendeu? Galera, então ó, eu vou mandar o meu código pro Git, esse código aqui, para que vocês possam utilizar esse modelo de rota que eu falei para vocês aqui. Então, ó, agora tem uma rota chamada corrida. Eu vou colocar um botão aqui no... Vou deixar esse botão chamado primário aqui. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. No fim, no total, só pra eu saber, no caso, o projeto todo aqui que vai trabalhar, esse app, ele vai ser o mesmo projeto todos? A base vai ser a mesma, mas a gente vai poder cada um criar um componente separado aí e a gente vai juntar depois no final todos. Então assim, no fim das contas a gente vai passar por vários lugares diferentes, cada um vai poder ter a própria autonomia de trabalhar e tirar suas próprias dúvidas, tá ligado? Se a gente fizer todo mundo junto, eu acho que a gente vai passar reto e quem não conseguir pegar e parar e desenvolver aquilo, vai ficar com dúvida em aberto, entendeu? Então cada um fazendo um componente, a gente vai trabalhar componente por componente, meio que cada um de uma forma e todo mundo junto. Aí depois, se tu fez o botão, agora vai fazer o input de texto, não tem problema você fazer também. Tanto que a gente, só que você vai ter o código, por exemplo, do seu amigo lá no Git, que você vai poder ir lá e olhar e ver como que ele fez e tirar algumas dúvidas. Então a gente vai tirando dúvidas, diminuindo as dúvidas, para que quando você chegar lá utilizar aquele modelo, você já tenha menos dúvidas e consiga fazer também o que o outro fez. E eu preciso fazer o que nele? Fazer com que quando eu clique nesse botão, ele navegue para a página corrida. Então vamos de Google Angular Navigate by Route, porque é o que a gente está utilizando lá. Vamos abrir aqui umas 3 páginas iniciais, vamos achar o que a gente encontra aqui. Aqui ó, ADD Navigation Link, Router Link barra corrida, né? Vou voltar lá para a página inicial. Ah lá, barra corrida. Tem tags que você vai poder reutilizar do Angular, que eu disse. Tenta buscar aí, usar bastante o Google. Tenta fazer os componentes separados e cria as páginas de navegação aí que você quiser. Se quiser fazer uma página de corrida, que nem eu fiz aqui, ó, faz assim. Aí você faz um botão para acessar essa página. E aqui dentro dessa página, aproveita essa pista vazia aqui. Pô, galera, refaz aquela corrida que a gente fez. Então fechou, galera. Vocês têm acesso aqui ao meu Git. Podem utilizar lá. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela parceria mais um dia. Espero que vocês estejam aproveitando. Vamos continuar nesse pique aí que vamos chegar longe.